Olá, está no ar o TV Câmara Entrevista. O Parlamento de Porto Alegre sediou entre os dias 28 e 29 de novembro o segundo encontro das câmaras municipais do Rio Grande do Sul. O evento é organizado pela Escola do Legislativo da capital e tem como tema Os Caminhos da Reconstrução, diretamente ligado à tragédia que foi a enchente de maio. Para contar para a gente o que foi debatido e explicar a importância dessa reunião de autoridades, estão comigo no estúdio o presidente da Escola do Legislativo, Julieta Battistioli, daqui de Porto Alegre, o vereador Adelicel, e também a diretora da Escola do Legislativo de Novo Hamburgo, Maria Carolina Hagen. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Muito obrigada por estarem aqui conosco hoje. E eu vou começar com uma pergunta bem geral para os dois, mas primeiramente direcionada à diretora Carolina, sobre a importância de se ter um evento como esse aqui em Porto Alegre, unindo todos os legislativos do estado, enfim, todos que puderam estar presentes nesses 2 dias. Bem-vinda. Bem-vinda, obrigada pelo convite. Esses eventos, não só de capacitação, eu acho importante que eles trazem aos integrantes dos legislativos conhecimento, mas também essa possibilidade de conexão, de poder conversar com um colega da outra Câmara, de conhecer as realidades, de aprender, de trocar experiências. É mais um evento, ano passado eu estive presente aqui no primeiro encontro, também foi um sucesso. E esse ano também nós podemos conversar com os colegas de outras câmaras e passar um pouco também da nossa experiência, do nosso legislativo e com essa troca também poder agregar, agregar novas atividades, novas ideias. Perfeito. E vereadora Adeli, muito obrigada também por estar conosco hoje. O senhor que assumiu mais uma vez a Escola do Legislativo aqui de Porto Alegre, tem já essa experiência anterior também para falar sobre qual é a importância, repetindo a pergunta que eu fiz para a diretora, de se ter eventos como esse que proporcionam essa conexão entre as câmaras do estado. Muito grande. Queria parabenizar inclusive a Carolina pela Escola do Legislativo de Novo Hamburgo, a explanação que ela nos deu hoje aqui, incrivelmente educativa. E é exatamente o tema da educação, a educação para a cidadania que as escolas do Legislativo e as escolas de governo devem se preocupar. Nós temos inclusive legislações que apontam para a necessidade dessas escolas de governo, apontam para a necessidade de educação para a população, para que a população possa não apenas conhecer a legislação, mas como acessar o parlamento, como acessar o poder executivo e ter suas demandas atendidas. Para mim é gratificante demais. Eu assumi em 2011, eu acredito, a escola, foi muito importante. Participei, inclusive, do Encontro Nacional da Associação Brasileira da Escola do Legislativo, altamente educativo. Na época, a Débora, que é funcionária aqui da Câmara, ainda continua aqui, era a nossa diretora. E agora, com a Letícia, também foi uma grande parceria, porque a eleição para a direção da escola devia ter acontecido em março, nunca aconteceu. Depois veio a enchente, nós estávamos em um momento conturbado aqui, e fomos guindados a essa condição. Então, antes de encerrar esse ano, nós conseguimos fazer várias atividades. Eu saliento muito que, há dias atrás, nós coordenamos a banca aqui da Câmara Municipal, lá na Feira do Livro, e foi também um momento altamente educativo, que nós temos parceria com o Tribunal Regional Eleitoral, que colocou uma urna eletrônica, a criançada pôde acessar. Nós temos várias rodas de conversa lá que foram muito importantes. Nós fizemos, inclusive, uma reportagem especial, no nosso programa Acontece em Porto Alegre, sobre essa questão das urnas, que é esse jeito lúdico, de trazer um assunto tão importante para as nossas crianças, enfim, e ter essa educação já desde o começo para incentivar que, enfim, façam título de eleitor e tudo mais. Eu queria voltar para o que o senhor comentou da palestra, que a senhora, a diretora Carolina, fez durante esse evento que aconteceu nos dias 28 e 29 de novembro, que falava justamente sobre o papel da gestão pública durante esses períodos de desastres, de crises, enfim. Pedi para a senhora contar um pouquinho mais com o conteúdo, que se teve, quais os tipos de debates, conversas, enfim, que se tiveram durante a sua palestra. Sim, a proposta de apresentar então esse evento que nós realizamos em julho, justamente foi de a gente não esquecer o que aconteceu esse ano, e que vem acontecendo nos últimos anos, não só aqui no nosso estado, mas também de forma global.
Esse evento, na verdade, a gente já tinha pensado no início do ano realizar eventos que tivessem alguma relação com a Agenda 2030 da ONU, que projetou até 2030 objetivos que a gente chama de desenvolvimento sustentável. Então, desde o ano passado, a gente vem trabalhando na escola com esses objetivos. Participamos ano passado de um evento organizado por não só pela ABEL, que é a nossa associação, que nós somos ligados, mas várias organizações, o Ministério das Relações Exteriores, e nós estivemos participando, então, de uma atividade na ONU, em Genebra. E aí, a partir daquele momento, a gente se comprometeu a trabalhar, então, na nossa escola, os temas voltados, então, para a Agenda 2030. Então, esse ano a gente já tinha como objetivo realizar alguma atividade ou algumas atividades com a Agenda 2030. E aí, lá por abril, a gente já estava fazendo a agenda, e aí, em maio, ocorreram as enchentes. Aí a gente parou tudo, aquele 1 mês e meio ali, mais ou menos. E aí, se pensou muito assim, vamos fazer uma atividade agora? Será que os municípios vão estar em condições de vir participar? Será que eles vão, muitos ainda muito envolvidos com a recuperação, com a reconstrução? Mas aí decidimos fazer um evento híbrido, virtual, então quem não pôde estar presente na Câmara pôde assistir, e o evento está gravado para quem tiver interesse. Foi importante para mobilizar, então, várias instituições de educação, órgãos públicos, instituições privadas, associações também privadas, para discutir realmente, então, qual o papel não só da área pública, mas também da área privada nessa questão da sustentabilidade. Então, formatamos 4 painéis, então foi um evento construído de forma democrática com essas instituições parceiras, Esse modelo de construção de evento eu já venho realizando há algum tempo, porque lá em Novo Hamburgo nós já realizamos 4 seminários que abordam questões econômicas do município. Então a escola do Legislativo já realiza atividades com uma formatação mais democrática, com uma construção de ideias, de sugestões, que as instituições que vão participar, elas também contribuem. Então, definimos essas instituições, abrimos espaço para quem quisesse participar, e aí então vieram esses assuntos chaves, a questão do papel dos órgãos públicos, e aí se discutiu muito a questão, assim, os municípios eles não tinham, primeiro, lógico, ninguém esperava algo dessa magnitude, e aí se revelou muito a falta de conhecimento sobre as próprias estruturas governamentais, estruturas de defesa civil, Os municípios eles não tinham até o momento o entendimento básico assim das suas estruturas para poder dar essa resposta necessária que se precisava, em relação ao desastre, em relação até essa questão depois das ajudas, os auxílios financeiros, o mapeamento das suas áreas, a questão das áreas também irregulares. Então, muita gente até hoje não conseguiu receber o auxílio porque a sua residência está numa área que não está regularizada. Então, assim, essas questões estruturais, elas ficaram muito, muito expostas. Então, esse primeiro painel abordou essa questão da necessidade dos municípios terem a sua estrutura, não só de defesa civil, de resposta, mas também de prevenção. Se falou muito em prevenção de riscos. O segundo painel ele veio mais em relação aos catadores, às cooperativas de catadores, porque toda cidade tem a sua cooperativa, ou mais de uma cooperativa. Novo Hamburgo tem 2 cooperativas que atendem o município, que é a Colabore e a Univale. Então, de certa forma, esses catadores eles já enfrentam, lógico, desafios imensos na sua jornada, e com as enchentes eles foram muito prejudicados, porque geralmente as comunidades e as cooperativas elas estão em zonas mais periféricas, menos favorecidas. Então, em Novo Hamburgo a gente teve ali a Colabore, a Univale, que é no bairro Santo Afonso, foi muito atingida, Então,
trouxemos muito para esse segundo painel essa visão das cooperativas, e uma parceria bem importante para nós foi do movimento ODS Rio Grande do Sul. O movimento ODS ele existe em âmbito nacional e ele existe nos estados também de forma regionalizada. Então o movimento ODS veio contribuir e uma das integrantes trouxe um trabalho científico voltado para as vozes invisíveis dos catadores. Um trabalho de algum tempo já, mas que demonstrava essa invisibilidade que a comunidade dos catadores ela acaba vivenciando, né? O terceiro painel foi administrado pelo Tribunal de Contas, então trazendo todas as ações que o Tribunal de Contas estava fazendo e está ainda fazendo em apoio aos municípios. E o quarto painel ele trouxe uma abordagem mais sob a ótica da área privada. Então, um professor da faculdade de NH, que é responsável pelo MBA em ESG, veio nos trazer, então, essas orientações importantes para que as organizações, não só públicas quanto privadas, também realizem atividades e atendam a requisitos sustentáveis. Né? E importante essa empresa que participou do quarto painel, ela também faz parte de uma associação chamada Sintecal, que ela congrega associações de todo o Brasil que tem relação com a indústria do couro e calçado. E essa associação ela criou um selo, e esse selo chamado Origem Sustentável, ele confere já há alguns anos certificado para as empresas que fazem, que adequam a sua produção, os seus produtos à questão da sustentabilidade. Então isso também nós acreditamos que é um exemplo a ser seguido, né, por outras cadeias produtivas e até pelos órgãos públicos, né, de cumprirem com os requisitos, né, para que a gente possa tentar minimizar, né, mitigar esses efeitos né, que prejudiquem, de certa forma, não só o meio ambiente, mas toda a questão social também. Eventos como esse que a senhora comentou e também o próprio encontro das câmaras municipais do Rio Grande do Sul, que a gente falava um pouquinho antes, acredito que, vereador, pedir para o senhor me corrigir se eu estiver errada, mas vai muito ao encontro dessa questão de, com essas trocas de conhecimento, gerar possíveis soluções, assim também, né? O que precisa ser feito, apontar os problemas. É mais ou menos nesse sentido que a Escola do Legislativo trabalha aqui em Porto Alegre? Sim, a chamada de tudo que a gente vinha fazendo era Caminhos da Reconstrução. E eu também peguei esse mote para minha atividade parlamentar, meu cotidiano. Vamos centrar em atividades que coloquem em evidência as maneiras, as formas efetivas que nós vamos reconstruir a cidade de Porto Alegre, a região metropolitana e o estado do Rio Grande do Sul. Veja que nós temos esse problema ambiental gravíssimo e alguns municípios, algumas gestões, algumas câmaras parece que não se tocaram até hoje sobre isso. O evento que a Carolina apresentou aqui pela Escola Legislativa de Novo Hamburgo foi um evento muito bem amarrado, porque colocou o grande problema que existe e buscou soluções nos vários painéis que ali foram apresentados. Né? Mas o lastimável é que quantos vereadores nos 14 que vocês têm estiveram presentes? O tempo inteiro, pelo menos. Pelo que eu sei, apenas 2. Aqui na Câmara, que nós temos 36 vereadores. Eu, como presidente, fiquei o tempo inteiro presente, nos 2 dias. Tá? E quando eu vou numa atividade, eu costumo ficar presente, escutar, tá? E refletir e participar. Então, muitos se inscreveram até e não apareceram na hora, apesar de que nós tivemos um número significativo de pessoas. Pegar o caso de Eldorado aqui do nosso lado, que a cidade foi praticamente dizimada. Não tem separação do lixo até hoje. Não tem. Então, um condomínio que quiser fazer separação de lixo, nós temos alguns condomínios grandes em Eldorado, vai estar tudo misturado. Agora, a mesma coisa que o pessoal que apresentou o tema da sustentabilidade perguntou, vocês, quando tratam desse tema, com os resíduos que existem, quem vocês vão procurar para o destino? Uma cooperativa?
O caso de Novo Hamburgo, as duas principais cooperativas locais. Aqui apareceu a discussão sobre o plano de sustentabilidade da Câmara, mas não tem um plano para os resíduos eletroeletrônicos. Eu fiz uma proposta simples. Como que as pessoas aqui ainda não conhecem o SESMAR, que é o Centro Social Marista, que tem, inclusive, um espaço de recomposição de computadores. Tá? Já foram feitas, inclusive, campanhas. Eu mesmo, uma pessoa me procurou e disse, não, vamos pegar todos os computadores e levar para os maristas, que lá eles vão ser recondicionados. Então, aqui agora, a direção da casa ficou responsável de fazer um convênio, porque eles têm o conhecimento, eles têm as condições, ou a gente leva, ou eles mesmos vêm pegar aqui, tá? E nós podemos ser aqui nessa região de todos esses órgãos públicos um centro de captura, de busca de material eletroeletrônico que poderá ser reutilizado de uma forma efetiva e sustentável, porque não adianta você ficar falando, porque hoje ESG virou uma moda, né? Tá? Virou uma marca. Então nós temos a sustentação ambiental, a social e a governança. E eu acho que você não faz nem as questões sociais, nem as questões ambientais sem uma boa governança. E essa que é a questão. Não é apenas uma gestão, é uma governança. O que a Carol colocou há pouco, ela foi em busca de instituições públicas, privadas, ONGs, inclusive institutos empresariais, como o sindicato, enfim, que tem todo um trabalho. E para a questão do couro, é muito importante essa questão dos resíduos. Então, ter uma marca de sustentabilidade é muito importante, porque quando hoje você for exportar qualquer coisa no Brasil, e a grande discussão está sendo hoje, claro, tem uma questão de mercado aí, que os franceses não querem um acordo Mercosul, União Europeia sobre a questão da carne. Tá? Mas que tem razões, tem. Os países nórdicos não compram carne do Brasil se não tiver a certificação de que essa carne é produzida em locais que não tenha derrubada de mata. Não vão comprar. Tá? Então, isso é muito importante. A mesma coisa, nós que estamos nesse processo de discussão das escolas, e nós podemos discutir isso com os vereadores e o corpo profissional, quando nós fizermos uma licitação, nós podemos comprar 30% de micro e pequena empresa, que emprega muita gente, mas nós podemos exigir que o móvel que nós vamos comprar não seja de madeira sem certificação, que seja fruto de reflorestamento, etc. e tal. Então, eu gostei muito do painel da Carolina, pela Escola Legislativa de Novo Hamburgo, porque foi uma lição prática para todas as câmaras aqui presentes, vereadores e assessores, de como você pode trabalhar de uma forma conectada com a sociedade civil como um todo. E então, para a gente explicar um pouquinho também melhor para quem está nos assistindo, que possa ter alguma dúvida com relação ao que é uma escola do Legislativo, vamos voltar um pouquinho para uma pergunta um pouco mais básica, porque a gente começou falando dos eventos, dos painéis, que é uma função muito importante da escola do Legislativo. Mas quem não tem tanta familiaridade, não está aqui dentro de uma Câmara que nem nós, ou enfim, pessoas mais dentro da política, talvez possa ter essa dúvida. Então, pedi para a diretora Carolina explicar para os nossos telespectadores qual é a função da escola do Legislativo. Muitos me perguntam, né? Quando me perguntam onde é que tu trabalha, eu trabalho na escola do Legislativo. Mas é uma escola, tem alunos. E aí eu digo, olha, tem alunos, né? Mas ela tem uma função até maior até que capacitar, não só de capacitar. Hoje a gente estava conversando e o colega Ricardo Simas da Escola de Uruguaiana nos explicando e trazendo esse conhecimento para as câmaras que nem sabem, né? Que podem ter uma escola, né? Mas a escola, ela é um setor, geralmente dentro de uma Câmara, de uma Assembleia, ou do Senado, ou da Câmara dos Deputados. Então, ela leva o nome legislativo, então, porque ela está dentro do Legislativo, mas ela faz parte de algo maior que se chama escolas de governo. E escolas de governo, a previsão está na Constituição Federal, no artigo 39, então, assim, desde da emenda constitucional de 98, os órgãos públicos devem criar escolas de governo. Então, não é nem, a gente até estava comentando hoje, não é nem uma faculdade, mas é um dever.
Então, os órgãos públicos devem ter escolas que capacitem os seus colaboradores. Então, as escolas legislativas surgem, a primeira escola, então, surge em 92, agora de 2022, nós comemorou, então, os 30 anos da educação legislativa no país. Primeira escola legislativa, a Assembleia de Minas Gerais. Até estive no evento lá, nessa oportunidade. E as escolas de governo, então, elas surgem para fazer, então, não só a qualificação de quem trabalha na Câmara, os parlamentares, os servidores, os estagiários, mas também de começar a fazer essa aproximação com o cidadão, com a sociedade. Então, nós, por exemplo, lá na Câmara, né, a nossa Câmara é uma Câmara de médio porte, acredito, né, uma Câmara que tem 14 parlamentares e em torno, entre colaboradores, estagiários, servidores, terceirizados, umas 130, 140 pessoas. Então, nós realizamos atividades voltadas, então, para qualificar essas pessoas que trabalham lá dentro, atualizar conhecimentos, mas também trabalhamos muito apoiando os parlamentares em eventos e atividades voltadas ao mandato. Esse evento que eu comentei antes, que aborda as questões econômicas, é um evento que iniciou em 2017. Então, ele discute, ele chama as entidades industriais, econômicas, instituições de ensino, incluindo sindicatos, incluindo outros órgãos públicos, para discutir as questões econômicas do município e estratégias e ideias, inovações para favorecer esse ambiente econômico, né? Então, assim, a escola ela pode fazer uma qualificação mais específica, mas ela também apoia o mandato das comissões, não só dos vereadores, mas também das comissões permanentes, comissões especiais, e faz também um trabalho bem importante com a sociedade mais voltada também para estudantes, que em algumas câmaras é chamado de Câmara Mirim, em outras é Câmara Jovem, nosso lá é Vereador Mirim. A Assembleia de Minas faz um trabalho bem interessante já com jovens, chamado Parlamento Jovem. Aí quem tiver interesse em pesquisar um pouco mais, em vários, por exemplo, assembleias, temos a Assembleia de Santa Catarina, Assembleia de Minas Gerais, Assembleia do Rio Grande do Norte. Temos um projeto muito interessante no Senado Federal que se chama o Jovem Senador. Até eles estiveram também na Feira do Livro, eu estive numa atividade. Então, esses projetos que incentivam e que levam conhecimento do que faz o Legislativo para a sociedade, né? E aí públicos mais específicos, né? Ou estudantes de ensino fundamental ou ensino médio. Aí existem também programas de estágio-visita em alguns locais que trazem estudantes de graduação também para conhecer o Legislativo. Eu acredito que a Câmara dos Deputados tem um projeto bem interessante, que eles, estágio-visita o nome. Os alunos de diferentes cursos de graduação visitam a Câmara dos Deputados e percorrem ali um itinerário para conhecer as estruturas, conhecer como um projeto de lei tramita. Isso é bem importante, né? Uma atividade que eu conheci mais perto agora na Feira do Livro, o Senado Federal tem um software chamado E-Cidadania. E esse E-Cidadania é, digamos assim, uma ferramenta que qualquer parlamento pode adotar no Brasil, né? Tanto municipal, estadual como federal. E aí, conversando com um colega responsável pelo E-Cidadania, ele formatou uma oficina chamada Oficina Legislativa, e essa oficina ela é voltada, então, para escolas ensinarem não só os professores, né, capacitarem os professores e ensinarem os alunos como que eles podem apresentar uma ideia legislativa, como a ideia que eles têm para uma melhoria pode virar lei. Então, assim, essas atividades que a gente chama de educação cidadã ou educação legislativa, elas têm o objetivo, então, de qualificar o cidadão em geral, né, pelo menos fazer levar um conhecimento para eles do que é o legislativo e de como o cidadão pode participar e contribuir, né? Não só, às vezes, fiscalizando, né, porque é importante esse papel de controle social, mas também participando dessas atividades que vão permitir, né, no nosso caso, a gente tem um projeto voltado para o ensino fundamental, que os alunos que participam, eles realmente apresentam as ideias deles
e essas ideias deles depois vão virar proposições legislativas, né? Acredito que tenha também muito essa questão que a senhora comentava, né, de tornar acessível esse conhecimento sobre o que é o legislativo, o que se deve ou não deve fazer nesse sentido, né, e para também puxar mais as pessoas para esse meio de se politizar, ter esse interesse com a política, fazer, né, dar o seu voto, enfim, né, votar durante as eleições. E até queria pedir para o senhor comentar, vereador, sobre essa questão, porque de uns anos para cá o desinteresse na política vem crescendo muito, até entre os jovens. Tem um dado do IBGE que só 13% dos jovens entre 16 e 17 anos tinham feito o título de eleitor em 2022. E então, né, não cheguei a pegar o dado nesse ano das eleições municipais, mas nas eleições presidenciais, né, de 2022, é um número muito baixo, né, para o Brasil todo. Então, acredito que tem um pouco esse papel também, sim, vereador. Aproveitando essa questão do voto aos 16 anos, prestar uma homenagem ao autor dessa lei, né, o professor Hermes Zanetti, aqui do Rio Grande do Sul, foi presidente do CEPERS, ainda hoje, no alto dos seus 80 e poucos anos, ativo, discutindo, fazendo seminários, discutindo coisas da nação brasileira. E a questão das escolas legislativas, elas têm um papel de educação, porque eu acho que às vezes o parlamento, em vez de educar, ele deseduca. A pessoa vem para cá com boas intenções e começa a verificar que o vereador que mais faz sucesso e que às vezes se reelege com facilidade é aquele que menos participa, aquele que menos usa a tribuna, aquele que usa outros subterfúgios que não as medidas legislativas cabíveis, entende, para fazer a consciência avançar e as coisas da democracia e das liberdades avancem. Tem discussões que não entram praticamente no parlamento, elas só entram às vezes porque tem algum vereador que tem uma identificação mais identitária, como por exemplo a Lei 10.639, que colocou para toda a nação brasileira a necessidade de você ter conteúdos de história dos povos africanos, né, dos nossos ancestrais que para cá vieram com a escravatura, bem como com os indígenas. E aí, evidentemente, o combate ao preconceito, o combate ao racismo, etc. e tal. Agora eu pergunto, isso é uma discussão do parlamento? Claro que devia ser uma discussão do parlamento. O parlamento, ele fiscaliza o executivo. E nós vimos que a maioria dos municípios não tem esses conteúdos nas suas secretarias municipais de educação. Nós temos que pensar nisso. Outra coisa, por falta de uma estrutura nas câmaras que faça esse processo educativo, formativo, você acaba criando um conjunto de instituições e empresas que vão fazer cursos e seminários. Bom, eu acho importantíssimo. Eu até hoje anunciei que eu fui convidado por uma empresa para fazer consultoria e capacitação no ano que vem. É evidente que eu vou fazer, porque eu conheço as pessoas com quem eu estou lidando. Mas há dias atrás teve um absurdo aqui em Porto Alegre que houve um seminário em que o grosso das pessoas eram de quem não tinha sido reeleito. Então essa pessoa veio fazer um curso em novembro, para quê? Não? Ele não tem mais mandato. Então isso também está errado. E o Tribunal de Contas está atento a essa questão e deve estar atento a essa questão. Agora, nós precisamos ter capacitação e não é dinheiro botado fora, não é visita, não é ganhar uma diária. Né? Veja o seguinte, as questões de técnica legislativa. O vereador vem lá da Barranca do Uruguai, agricultor, líder comunitário, ele chega numa Câmara, quem tem que lhe dar condições seria o grupo de servidores. Às vezes tem uma pessoa. E veja, a escola do Legislativo também não precisa ter um monte de gente, como é o caso de Santa Catarina, tem 80 funcionários. Mas o Simas colocou hoje para nós que em Uruguaiana, que é uma escola boa, que ele inclusive faz parte da Associação Brasileira das Escolas Legislativas, ele tem um estagiário, porque o tamanho da escola é menos. Ela já explicou que a escola dela também não tem tantas pessoas. Agora,
É a construção de uma relação com a sociedade civil que faz com que você tenha uma boa escola. E você faça atividades que você utilize os profissionais. Nós aqui, por exemplo, na Câmara Municipal de Porto Alegre, o nosso diretor legislativo, entende? Ele está aqui há 40 anos. Tá? Ele sabe absolutamente tudo de técnica legislativa. Tá? Ele é uma pessoa que vai explicar a importância que tem um regimento interno, porque ele passou por todas as mudanças e transformações, idas e vindas do regimento interno. E as pessoas têm que saber. Eu fiz uma discussão com o pessoal do interior agora, já pensando em futuras discussões. Os regimentos internos são o primeiro regimento quando se tornou aquela Câmara um município desmembrado de outro, às vezes copiando do município mãe. Gente, o mundo mudou. Nós temos aqui várias câmaras que têm TV Câmara, tá? Então os procedimentos são outros. Nós temos a TV Câmara aqui há bastante tempo. Eu sou muito feliz porque em 98, quando começou, eu estava aqui, fui um dos incentivadores com o sempre saudoso Clóvis Engel Fritz, que nós temos aqui inclusive um dia um programa específico, foi ele que construiu em memória do que ele tinha feito. Então essas coisas têm que ser discutidas. Eu acho muito importante esse nosso encontro, porque as pessoas que aqui vieram vão falar com outros municípios, vão falar com outros, nós vamos construir. E eu diria o seguinte, até hoje estava pensando, de sugerir que a gente fizesse um conjunto de matérias para mídias locais e nós começar a nos ajudar a passar isso para o jornal NH, para o jornal, sei lá, de Pelotas, de Passo Fundo. Falei Pelotas e Passo Fundo porque não tinha ninguém no encontro, são duas cidades importantes que eu senti falta. Tá? Então são essas questões que nós temos que fazer, porque senão vira a mesmice. Eu acho que esse desinteresse que você acaba de nos questionar aqui é exatamente isso. E tem um outro elemento que apareceu nas últimas duas eleições, é o voto antissistema. As pessoas estão questionando o sistema. Você pode ser o melhor vereador. Por exemplo, aqui na última eleição, não teve espaço para vereador parlamentar que tem uma visão universal. O voto foi nichado, o voto foi segmentado, o voto identitário, o voto de uma comunidade ou de alguma ação e coisas do tipo. Isso é um problema para o parlamento. O bom parlamento é aquele que você tem pessoas que têm uma visão global. Eu, por exemplo, que sou de origem pomerana, tá? As pessoas acham que é alemão, mas a Pomerana não existe mais, era da Alemanha. Tá? Eu sou hoje, em Porto Alegre, um dos maiores estudiosos da questão dos negros de Porto Alegre, da formação de Porto Alegre. Eu tenho formulações porque eu fui pesquisar e fui buscar elementos sobre a formação de Porto Alegre que me deu que em 1814, num censo que eu encontrei, escondido, tá? Nós tínhamos 47% de negros escravizados em Porto Alegre. Metade da população era negro escravizado. Isso antes, por exemplo, da imigração alemã, que veio em 1924, 10 anos depois. Então essas coisas têm que ser discutidas e não se discutem. Então eu acho enormemente importante você ter uma escola atuante como o caso de Novo Hamburgo. Novo Hamburgo é um caso exemplar. Né? E é também o jeito que a Carolina está fazendo. Não faz uma coisa sozinha. Não é uma atividade solitária. É como nós fizemos aqui também. Na Feira do Livro, nós só fizemos o que fizemos porque nós fomos fazer parcerias, por exemplo, com o Tribunal de Contas. A gurizada fazia fila para poder votar na urna eletrônica. Isso é um incentivo à votação. É um incentivo a conhecer o parlamento. A gente vê muito as crianças querendo ir junto, né, com os pais e fazer o voto ali, enfim. Então, acredito sim que seja muito importante até trazer a Carolina para essa discussão de aproximação mesmo das crianças, né, dessa temática, como a gente comentava sobre essa urna que foi colocada lá na Feira do Livro. Então, a importância também da atuação das escolas, todas do Legislativo, do Estado, enfim, do país, para fazer essa aproximação com o público infantil também, porque precisa ter uma abordagem diferente, né? Sim, nós temos um projeto Vereador Mini, então, que é o nosso carro-chefe. Nós fazemos eles desde 2017. E esse nosso público, então, definido, é o público entre alunos do 5º ao 9º ano do Fundamental. E nós também temos uma parceria com o Tribunal Regional Eleitoral desde 2022.
Iniciamos ali em 2022 com a parceria, então, do programa Lideranças do Futuro, que o Tribunal possui. É um programa, um formato de palestras. Aqui em Porto Alegre, eu sei que em outros municípios eles vão fazer as palestras, então, abordando esses temas do processo eleitoral, a importância da participação feminina, né, de representação feminina, a importância da questão da segurança das urnas. E, então, essa parceria iniciou em 2022, o tribunal indo com a sua escola judiciária lá na Câmara e nós levando as escolas para assistir essas palestras. E também fazendo a simulação do uso das urnas. Aí, em 2023, nós demos um passo à frente e, conversando com, na época, o diretor da escola judiciária, propomos uma parceria dentro do vereador Mirim. Então, as nossas eleições do vereador Mirim passaram a ser através das urnas eletrônicas. Então, eles viram na prática os 2.500 alunos que participaram no ano passado do projeto, elegeram nas suas 7 escolas, elegeram os seus vereadores mirins através da urna. E não só o nome dos candidatos estava na urna, mas o nome dos eleitores também estava. Eles tiveram, a gente cadastrou, então, foi um trabalho bem importante, né, e com lógico, um comprometimento dos 2 órgãos, porque a Justiça Eleitoral, ela precisou cadastrar, a gente precisou passar, né, o nome dos 2.500 alunos para a Justiça Eleitoral fazer o cadastro nas urnas e aí fazer toda essa logística de 7 eleições. Fizemos 7 eleições em uma semana. A gente teve até dias que a gente fez eleições em 2 escolas. Então, o cartório eleitoral de Novo Hamburgo, os 2 cartórios também fizeram uma força e nos auxiliaram bastante. E foi muito bonito, assim, é isso que vocês comentaram, né? As crianças se interessam muito, né? E elas têm muitas ideias, né? Elas estão ainda iniciando ali digamos assim, a sua forma de contribuir com a sociedade. E eu vejo muito isso, assim, trabalhando com as escolas, principalmente as municipais de Novo Hamburgo, que as crianças, elas são incentivadas a contribuir, a trabalhar de forma social e global, assim, ter uma preocupação com o interesse, não só com as suas próprias necessidades, mas também de olhar para o entorno, olhar para o entorno da escola, pro entorno do bairro, olhar para o entorno da cidade. E a gente explica que um vereador, às vezes, ele mora lá no bairro X, mas ele, quando é eleito, ele não vai só atender as necessidades daquele bairro, ele vai ter que conhecer e vai ter que circular pela cidade toda, né? Assim como o vereador falou. O vereador até pode ser mais voltado a uma causa, a uma área, assim, mas ele precisa, porque ele vai precisar analisar temas e projetos que vão falar de várias questões, assim. Então é muito, muito bonito, porque o nosso projeto, até se me permite explicar rapidamente, ele inicia então em março, né? Nós selecionamos 7 escolas do município. No ano passado a gente começou então a incluir as estaduais e as privadas, e aí trabalhamos então durante o ano todo com essas 7 escolas. E essas 7 escolas passam primeiro por uma visita, a gente paga transporte para 100 alunos visitarem a nossa Câmara. Então, cada dia vem uma escola e aí nós fazemos uma pequena apresentação sobre o que é a Câmara, o que faz um vereador. E aí, no ano passado, a gente começou com a parceria com o TRE, também no Vereador Mirim, e eles também participavam desse momento, falando desses temas importantes do processo eleitoral. E depois eles fazem uma visita ao prédio, conhecem alguns espaços, conhecem o estúdio da TV Câmara, adoram, é o ponto alto, o estúdio da TV Câmara. Eles olham as câmeras, eles, né, se enxergam e aí, né, acho que se identificam também, né, com essa questão, porque hoje o jovem e a criança, eles gostam muito dessa coisa do vídeo, né, e falam super bem e articulam. Então, os nossos colegas da TV Câmara e da comunicação fazem entrevistas, assim, eles saem realizados, né. E até algo que eu falei no evento hoje, que o que mais me gratifica após receber uma turma de alunos, seja no Vereador Mirim, seja numa visita guiada, eu sempre pergunto para eles: e aí, vocês gostaram de vir aqui? Eles: mas já acabou, eu queria tanto ficar mais um pouco, quando é que eu posso voltar? Então, quando eles me falam isso, assim, daí eu fico muito satisfeita e penso, bom, atingimos o objetivo. Sim, quem sabe eles não vão lembrar de tudo que a gente falou ali na palestra, mas pelo menos eles saem
com a ideia que o legislativo é um espaço para eles também, né? Que mesmo ainda sem eles terem idade para votar, mas que a Câmara é um espaço para eles podem vir numa audiência pública que vai falar sobre um tema da educação, ou um tema que vai afetar o bairro que eles moram, né? Ou participar de uma atividade da escola, que eles têm as mídias para acessar, tem o Instagram, tem o YouTube. Então, assim, eles passam a enxergar o legislativo com outros olhos, né? Isso que a gente... Por isso que a gente faz esse trabalho, assim, voltado, assim, às crianças e aos jovens, assim, para desmistificar um pouco, né? E daqui a pouco, assim, aquele adulto que tem uma visão equivocada sobre o que é o legislativo, né? Sobre o que faz um vereador, um próprio servidor, né? Mas o que essas pessoas fazem lá dentro? Que lugar é esse, né? Então, essas atividades, elas permitem, então, que a gente... de forma leve, assim, e a gente consiga repassar, né, a importância do legislativo e a importância também da participação. A gente frisa muito que, apesar da gente viver numa democracia representativa, que nós elegemos nossos representantes, mas a participação popular ela é muito importante. Muito importante não só para acompanhar e fiscalizar as atividades parlamentares, mas também para contribuir nesses momentos que podem, né, ter a participação, uma audiência pública, ou outra ferramenta, né, o orçamento participativo, essas atividades assim e a gente vê assim que a adesão dos adultos ela é mais não é tão efetiva, não é tão entusiasmada como das crianças, né? Até interessante tentar identificar, assim, quando que se perde, de repente, esse brilho, né, esse interesse, esse engajamento com do que a política se trata, porque é o que rege toda a nossa vida, nosso dia a dia, né, o que acontece ou deixa de acontecer dentro da cidade, e é necessário que a gente esteja inteirado do que está acontecendo e por dentro, enfim, e ativamente ali, até cobrando, né, o papel dos vereadores de fazer o que eles prometeram, né, cumprir o que eles prometeram, enfim. Então, se tem todo esse brilho, esse interesse quando você é criança, é interessante até esse papel da Escola do Legislativo também, de manter, né, essa interação com a sociedade de uma forma geral e abrir as portas, né, porque pode ser que se tenha essa visão de que o parlamento é fechado, né? Tem aquele distanciamento, de repente só assistiu uma vez ou outra uma sessão plenária pelo YouTube, alguma transmissão. Então, acredito que esse papel seja bastante importante também. O senhor concorda, vereador? Sim, não tenha dúvida. Eu pensei nas últimas Olimpíadas. O Brasil foi bem em várias coisas, mas as pessoas perguntavam, mas como é que um país tão pequeno como aquele tem tantas pessoas que estão recebendo essas premiações e tem essas distinções todas? É simples. Vamos pensar como é que está o uso do telefone celular nas escolas e na sociedade que nós temos os principais campeões olímpicos em todos os lugares. É uma pergunta que eu faço. A segunda, se não tem incentivo para a gurizada fazer e praticar esportes diferenciados, vai ser aquilo que as pessoas buscam do jeito que pode, porque quando a gente tinha muito lugar de várzea, jogava futebol de várzea, e nós criamos todos os truques e os macetes de jogar um bom futebol. Então essas coisas têm uma lógica, tá? Então se você tem uma população que não lê, é porque na juventude não teve espaço para leitura, tá? E às vezes um pequeno toque, eu sempre me lembro que eu me criei numa cidadezinha do oeste de Santa Catarina chamada Cunhaporã, e que eu estudei em Maravilha, tá? São pequenas localidades lá em Santa Catarina, e graças a um médico da cidade, que se tornou prefeito, ele pegou toda a biblioteca, que era fantástica, que ele tinha, e disponibilizou para a cidade. Lá que eu comecei a ler, eu não tinha livros em casa, morava na colônia, nós tínhamos lampião de gás era luxo, era querosene, e aí eu comecei a ler os primeiros livros e fiquei encantado, e vim para Porto Alegre, para outro estado, porque tinha a questão dos rádios. Tá? O rádio era muito forte, e eu agora estou vendo que está saindo um filme sobre o Darcy Fagundes, que era o cara que conduzia o grande rodeio Coringa, que a gente escutava domingos de noite. E agora fiquei sabendo que ele é pai de uma grande amiga minha que eu nem sabia.
Agora está fazendo um filme dos 100 anos dele. Quer dizer, como o rádio influenciou a minha vida, eu vim para Porto Alegre, e fui fazer o quê? Estudar letras. Como é que um sujeito, coloninho, lá do interior, vem para ser professor de literatura inglesa e americana? Por isso, porque eu tive lá um toque pequeno que fosse dos livros da biblioteca. Perfeito. Eu gostaria agora de pedir para vocês abrir, na verdade, um espaço, né, para as considerações finais. A gente já está se encaminhando para o encerramento do nosso programa. Então, se vocês tiverem alguma coisa para acrescentar, despedidas, enfim, podem ficar à vontade, começando com a diretora Carolina, por favor. Obrigada, agradecer então o convite para participar do programa. Agradecer ao vereador Adeli e à diretora Letícia pelo convite para participar do evento. Foi muito importante para nós, é muito importante essa valorização, né? Eu acredito que esse trabalho em rede dos legislativos, tanto aqui no estado como no Brasil, a gente tem uma rede grande, né? Quem tiver interesse mais em conhecer, nós temos uma Associação Brasileira de Escolas Legislativas chamada ABEL. Então é muito importante a gente ter essas oportunidades de mostrar o nosso trabalho, que nada mais é do que atender ao interesse social, ao interesse público, levar o conhecimento, então, dos cidadãos e qualificar também os parlamentares, qualificar os servidores, mas agradecer e convidar todos, então, daqui a pouco para conhecer o nosso trabalho. Nós estamos nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, Escola Legislativa NH, conhecer as redes sociais da Câmara de Novo Hamburgo. A Câmara de Novo Hamburgo tem uma TV Câmara desde 96, 28 anos. Eu acho que é talvez a mais antiga do estado, a mais antiga. Né? Então, temos também outras redes, o antigo Twitter, e também as informações do nosso site, e conhecer mais um pouco o trabalho, e ficamos à disposição para daqui a pouco contribuir com outras escolas, com outros legislativos, e agradecer a oportunidade. Com certeza esse diálogo é muito importante, e fica o convite, então, como a diretora já comentou, para acessar, enfim, as redes sociais, ver, de repente, próximos eventos, né, se quiser que seus filhos possam participar, de repente, né, do vereador Mirim, realmente muito bacana. Obrigada mesmo pela participação da senhora, e com certeza ficamos à disposição também para uma próxima conversa, enfim, um próximo programa. E, vereadora Adeli, pedir para o senhor a mesma coisa, dar as suas considerações finais, por favor. Bom, estou muito lisonjeado por poder estar aqui mais uma vez, discutindo e encerrando, digamos, as atividades praticamente da nossa escola nesse ano. E eu sou um cidadão do mundo, sempre fui muito ativo nas coisas da sociedade, e eu acho que permanecerei assim, fora do parlamento, na sociedade, buscando contribuir de todas as formas possíveis e imagináveis. E, evidentemente, a minha formação, por ter toda essa trajetória no Legislativo Municipal, mas também já trabalhei como secretário do município, no Estado, eu quero fazer com que o meu conhecimento seja levado adiante de alguma forma ou de outra. Também sou um sujeito que tenho já escrito muitas coisas, eu vou escrever muitas coisas sobre a questão urbanística. Não vou estar aqui para fazer a revisão do plano diretor, estive aqui em 99, colaborei muito, mas talvez eu seja um dos poucos legisladores que permaneceu com uma vertente muito grande na questão do dia a dia da cidade. Então, mas eu vou escrever, evidentemente, vou participar ativamente dessas questões e vou me colocar à disposição da sociedade. O Dr. Google me acha, sem dúvida nenhuma. Perfeito, vereador. Muito obrigada pela participação do senhor, pela sua disponibilidade. E com certeza quem quiser pode seguir acompanhando o senhor, e a gente mantém sempre essa parceria aqui também, né, entre nós. Bom, agradeço vocês novamente pela participação, e já vamos nos encaminhando então para o final do nosso programa e nos despedindo de você que nos acompanha aí de casa. Por isso, o TV Câmara Entrevista de hoje fica por aqui, mas na próxima terça-feira a gente se encontra novamente com mais temas a serem aprofundados. Não deixem de conferir a nossa programação. É só acessar o canal TV Câmara Porto Alegre no YouTube. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.